Compartilhe conosco a sua experiência, aquilo que Deus tem trazido a você, colocado no seu coração, e o que aconteceu agora, dentro do período dos 52 dias, né, definições, assim, vitórias gigantescas, que você viu realmente algo que você, mesmo você conhecendo muita coisa do ramo do direito, você não tem como explicar as mudanças e reviravoltas que aconteceram na sua vida. Sim, bispo. E tudo começou nos 52 dias. Deus, primeiramente, boa noite, igreja, me perdoe. Tudo começou nos 52 dias. Houve um desejo dentro de mim, uma mudança muito grande, e Deus colocou um temor muito grande dentro de mim, e eu comecei, o meu projeto dos 52 dias, foi realmente só para o meu espiritual. Eu coloquei no meu projeto que eu quero ser um construtor do reino, eu quero que as minhas intenções e motivações sejam apuradas pelo Senhor, eu quero um coração obediente, um coração contrito, um coração sedento, um coração servo, reto, um coração adorador. Eu quero ser um homem de caráter forte, caráter para suportar o peso da bênção. Eu quero que as minhas intenções e motivações elas estejam alinhadas com os propósitos de Deus. E fui colocando tudo isso no meu projeto dos 52 dias. E, na verdade, eu acabei sendo surpreendido por Deus nesses 52 dias. Porque é o que fala, eu dei um passo em direção ao Senhor. E Deus deu 10 passos em meu favor. E nesses 52 dias, principalmente no final, houve um desejo muito forte de que eu desse as primícias do meu dia ao Senhor. Então, se eu tenho que fazer uma audiência às 8 da manhã, ou tenho que acordar às 7 para estar no escritório às 7, eu durmo menos, acordo mais cedo. Por exemplo, hoje eu acordei às 5 horas da manhã, para que eu tenha os meus momentos, a primícia do meu dia, o melhor do meu dia, seja para o Senhor. E eu tenho passado momentos com o Senhor. E a hora que eu falo, eu me emociono, porque eu sinto o trabalhar de Deus. O que Deus tem feito na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha vida profissional. Deus tem me elevado. Eu tenho atingido um nível que eu nunca atingi espiritualmente falando. E com isso, todas as outras coisas vêm vindo junto com isso também. A parte externa vem alavancando. Então, é aquele passo que eu me lancei no Senhor de cabeça, eu decidi que chega, eu não tenho mais tempo para perder, eu não quero perder mais tempo, eu não quero mais fazer nada que esteja fora da direção de Deus, eu quero estar dentro do propósito dEle, eu quero um coração alinhado com o propósito de Deus. E pedi discernimento a Deus também. Falei, Deus, revela a mim os teus propósitos, revela a mim os teus pensamentos, revela aquilo que o Senhor quer de mim, me dê discernimento para entender os teus propósitos, entender o que o Senhor quer de mim e entender da tua palavra. E Deus foi cada manhã no meu quarto, e isso são todos os dias da semana, com exceção de domingo que eu venho para a igreja, inclusive nos sábados. E os sábados têm sido maravilhoso, que eu faço com a minha família e o meu filho de 7 anos. E a hora que a gente vê, está no nosso quarto, no nosso momento íntimo com Deus, olho para minha esposa se derramando ali na presença de Deus em lágrimas, e a hora que vê o nosso quarto, que nós fizemos um quarto de guerra em casa, um quarto de oração, e esse quarto de oração está inundado com a presença do Senhor, e a gente sai de lá tão cheio. Na verdade, a gente não quer sair mais de lá, né? A gente quer ficar mais. Teve um sábado que a gente saiu do quarto, já era 11h30 da manhã. Poxa, que lindo. Então, nós temos sido surpreendidos por Deus, e nessa busca que eu falei, Deus vem fazendo grandes coisas nas nossas vidas. E eu tinha
uma situação que um advogado de uma grande empresa, uma empresa, se eu não me engano, acho que até já é multinacional, tem coisas fora do Brasil também, eu tinha um processo contra essa empresa, o que vem mostrar a grandeza de Deus. Um processo que, lá atrás, há 4 anos atrás, ele tinha oferecido de acordo, se eu não me engano, R$70 mil de acordo. E depois de 4 anos, sem nem eu procurar, e nisso o processo ficou paralisado por causa da pandemia, ficou 2 anos parado, e sem eu procurar essa empresa, o advogado mesmo me ligou e eu fui surpreendido por aquela ligação e ele querendo fazer um acordo naquele processo. E eu entendo que não era aquele advogado. Deus que incomodou ele de uma tal forma, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu naquela empresa, mas chegamos a falar e fechamos, olha só como que são as coisas, chegamos a fechar, nos apalavramos verbalmente, no valor que, meu Deus, um valor que eu, Fabiano, em 25 anos de profissão, eu nunca fiz um acordo dessa grandeza, nunca. E olha que já fiz muitos acordos altos. E daí ficamos nessa situação, e daí ficou de resolver, de colocar no papel, de fazer o pagamento, tudo, e ajustar as datas, e essa situação ia se delongando. Cada hora era uma coisa, uma hora tinha um empecilho aqui, uma hora tinha um empecilho ali, mas como eu já estava nesses momentos com Deus, numa quinta-feira, Deus me colocou assim, não sei se foi uma revolta, mas uma indignação, uma fúria. Uma fúria muito grande. Eu falei, basta, chega, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu entendi, Senhor. E daí eu fui para o meu quarto de oração, a minha esposa não estava. Depois que ela chegou, ela ficou sabendo, numa quinta-feira. Eu fui para o meu quarto de oração e falei, Senhor, hoje eu coloco um ponto final nisso. E eu lembrei da palavra do Senhor sobre Daniel. E daí eu comecei a clamar a Deus. Senhor, sabe aquela palavra que sexta-feira nós usamos, o Daniel, a oração foi ouvida, foi respondida. Eu tinha dado essa palavra para ele. Eu falei, tem que orar por resistência, tem que orar por barreiras. Então pode acontecer como aconteceu aqui com Daniel, né? E ele lembrou dessa palavra e ele foi para a guerra, para a batalha. Sim, e fui para a guerra e comecei já clamando, mostrando a grandeza do nosso Deus, que Ele é dono do ouro e da prata, que Ele pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele, e que se Ele der uma ordem, tudo será resolvido. E daí coloquei a oração de Daniel, falei, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor faz de novo todas as coisas. E daí eu tenho lá as passagens todas da minha casa, eu vou colocando no meu quarto de oração, vou pregando na parede, todas as palavras, como hoje também eu peguei já várias palavras, que com certeza vou pregar lá também. E daí foi, uma delas estava Abacuque, Senhor, faz de novo. O Senhor é o Deus que faz de novo. Senhor, eu lembro dos teus grandes feitos. Eu sei que o Senhor fez com Davi. Eu sei que o Senhor fez com Josué. Eu sei que o Senhor fez com Moisés. Eu sei que o Senhor fez com Abraão. Meu Deus, eu sei que o Senhor fez com Isaac, com Jacó, meu Deus. Eu sei, eu conheço os teus grandes feitos. E fui declarando a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus que faz. O Senhor não deixa um desamparado. O Senhor atende a oração do justo que clama ao Senhor. E fui determinando e falei, faz de novo, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus que faz. O Senhor fez no passado e faz agora no presente, para que fique sabido da tua glória na minha vida, e para que todos vejam que só o Senhor é Deus, e que isso foi feito pelo Senhor. E comecei a declarar e lembrei de Daniel. E falei, Senhor, o Senhor disse que desde o primeiro dia que Daniel orou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração dele e atendeu ao pedido dele. Eu tenho certeza, meu Pai, que esse negócio foi o Senhor quem colocou nas minhas mãos e é para ser realizado. Então, meu Deus, como Daniel, eu oro ao Senhor.
Eu determino em nome de Jesus que essa potestade, essa falange, tudo isso que estiver causando essa resistência, esse embaraço no mundo espiritual, caia por terra hoje, em nome de Jesus. E ainda disse: Senhor, envia um anjo lá, como Daniel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo lá, envia Miguel lá, e destrua toda a resistência, que esse mal caia por terra hoje. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que hoje eu vou assinar esse acordo. Bispo, como Daniel também, como a esposa bem disse, eu já entrei em jejum também, porque Daniel estava em jejum e oração, e eu já entrei em jejum naquele dia também, não sabia a hora que ia terminar, só sabia que entrei, e falei: Senhor, como Daniel entrou em jejum, estava em jejum, eu estou em jejum também. E fui, e passaram algum tempo, eu peguei o celular e falei assim: eu preciso resolver isso hoje. Mostrei a mensagem do celular para o senhor. Passou algumas horas, me ligou, falou: não, nós vamos resolver isso hoje. Falei: ótimo, estou aguardando. Passou algumas horas, marcou em um lugar, não cumpriu. Eu falei: Senhor, eu não aceito, eu vou fechar hoje, é hoje. E daí marcou lá no meu escritório. Enfim, finalizei o maior acordo da minha história da advocacia, um acordo muito vultuoso. E fechamos esse acordo lá no escritório, eu e a minha esposa, e chegamos no final do dia, e estava lá o acordo realizado, firmado, e o dinheiro na nossa conta, para a honra e a glória de Deus. É isso. Às vezes, é justamente esse posicionamento. Justamente esse posicionamento. São atitudes de fé. Dias antes ele tinha me procurado para falar, o casal, para falar de algo que Deus colocou no coração deles para fazer. E Sim. eles iam dar o passo de fé deles, Sim. confiando em Deus. E eles deram um passo de fé assumindo algo importante, que exigia deles uma fé, uma ousadia, e de um propósito com Deus que eles fizeram na igreja, e eles fizeram, e alguns dias após tudo isso, e com essas respostas, essa manifestação, você disse que encheu o teu quarto de promessas, encheu o teu quarto de versículos, para que você possa orar em cima das promessas do que está escrito. Porque eu, como advogado, se eu faço um pedido na justiça, com base no que está escrito ali na lei, o juiz não tem como falar não. Ele vai exatamente fazer o que está ali determinado para que ele faça, porque ele não pode se eximir de cumprir a lei. Da mesma coisa é o nosso Deus. Quando nós fazemos declarações poderosas que têm saído desse altar, quando nós pegamos a palavra do nosso Deus e dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e está escrito na tua palavra, toda palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas ela fará toda a obra que eu desejo. Então, Senhor, se a palavra do Senhor, se o Senhor enviou, ela tem que se cumprir na minha vida. Porque está escrito na tua palavra, em Números, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tem que se cumprir na minha vida, porque o Senhor é Deus. E aí... Ô, glória! E de bispo, e Deus tem feito... Fica de pé, coloca a mão no coração, vamos pagar. O pastor está pregando, gente. Estou brincando. É que o pastor está pregando aqui, gente. Não, mas esse é uma pequena coisa do que Deus tem feito. Deus tem nos dado ideias. Mas é importante isso que ele falou. Você prestou atenção no que ele falou? Eu, como advogado, se eu faço um pedido com base na lei, o juiz não tem como me negar. Quanto mais Deus. Quanto mais Deus, que não pode negar a sua palavra. Por isso que eu estou falando, pega Deus na palavra. Vai em cima da palavra, esteja na palavra, que não tem como Deus não fazer. Ele não pode negar a sua palavra. Então, olha o que ele diz. Eu tive lá, justamente no dia nós estivemos juntos,
E ele falou assim, dá uma olhada nisso aqui. Aí que ele foi me contar a história. Ele me entregou para eu olhar o acordo. Ele falou, hoje, tudo resolvido. Aí ele foi me contar e compartilhar como tudo isso aconteceu. E aí, justamente, ele falou sobre isso. Ele disse, ele usou esse termo para mim. Ele falou, eu não sei o que aconteceu. Não tem explicação. Eu não sei o que aconteceu, porque isso aqui começou com uma proposta pequena, baixa. E se fosse para correr, ia correr mais anos. Então, eu não sei o que Deus fez, mas o que Deus fez, alguma coisa muito, algo assombroso aconteceu para que viessem da forma que veio para poder fechar esse acordo, e justamente uma ação de fé, uma resposta, né, do... Sim, e bispo, começou também, isso tudo, os 52 dias que vem acontecendo, começou também, e Deus já tinha incomodado também a minha esposa, porque da mesma forma que fala comigo, de uma outra forma está falando com ela também, e eu e a minha esposa, nós vamos alinhando os propósitos, os nossos propósitos, junto com Deus. E num jejum, a bispa declarou uma palavra, e aquela palavra nos incomodou de uma tal forma que ali dentro ardeu, queimou. Queimou por quê, bispo? Eu sabia que era comigo, mas o que Deus estava querendo que eu e a minha esposa fizéssemos era algo que causava um calafrio muito grande. E nós ouvimos a Deus, e bendita a hora que nós ouvimos a Deus, e que nós agarramos aquilo e dizemos, sim, nós vamos, eis-nos aqui, Senhor. E fizemos esse valor que eu recebi de honorários. O senhor vê a grandeza de Deus. Ele dá exatamente 12 vezes mais o valor que eu fiz aqui. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa? Sim. O importante frisar que o que fez realmente a diferença na vida dele foi a atitude. Porque a gente aprende aqui, né, que nós temos que crer, ouvir a palavra, mas colocar em prática. A partir do momento que ele se levantou com poder e autoridade, tudo começou a mudar. E quando nós demos o passo de fé, realmente, Deus mudou a nossa história. Muitas coisas que estavam destravadas começaram a ser, aliás, travadas, começaram a ser destravadas. Foi algo assim, sobrenatural. Então, é muito importante a gente colocar em prática o que sai desse altar. Amém.